Boa tarde a todos. Eu não sou palestrante, tá? O que eu vim fazer aqui foi apresentar uma ideia e vamos passar algumas vivências nossas. No dia a dia eu sinto, eu gosto da doutrina espírita desde muito pequeno, desde os meus 4 anos de idade que eu frequentava a casa espírita lá em São Paulo. Eu tinha uma questão séria de não conseguir dormir à noite. Eu acordava toda a vizinhança, eu sempre tinha umas coisas muito loucas. Eu tinha medo da morte muito pequenininha, porque eu estudava no colégio de freiras. E a freira dizia assim, amanhã pode ser o juízo final, você morre. E eu ficava apavorada, porque eu achava que eu tinha muitas coisas para fazer na vida. Então, toda noite eu tinha um pesadelo. E a dona Elza, coitadinha, me levava na vizinha. A vizinha benzia com folhinha. E um dia ela falou assim, dona Elza, olha só, não dá. Folhinha com a Vânia não funciona mais. Tem que ir na Federação Espírita Brasileira, lá na Maria Paula. Eu não comia, eu não dormia. Eu tinha sonhos horríveis, eu tinha medo de dormir, porque eu sentia que eu me deslocava da cama e eu via todo tipo de coisa que você imagina. Isso tipo com 4, 5 anos de idade, então era uma coisa. E a freira sempre dizendo, amanhã juízo final, amanhã juízo final. E eu ficava apavoradíssima. E aí lá na Maria Paula foi legal, porque eu não entendia muito o que eles falavam, era muito adulto e algumas crianças só. Mas eu gostava porque tinha o passe, ficava alguém lá falando, o que você está fazendo aí? Eu quero, quieta aí. Eu disse, pô, o que está fazendo aqui? E aí eu passei a gostar de frequentar, mas só me contentou a doutrina espírita quando a minha mãe me deu um livro, que era uma história do Juca Lambisca, que era um garoto que pintou e bordou aqui na terra, aí morreu. Mas voltou. Quando eu li aquela história, eu falei, legal, vou ficar por aqui, porque se eu morrer, eu sei que eu volto. E aí eu fiquei muito contente, aí eu adotei a doutrina espírita bem pequena mesmo. A mamãe custou muito, a mamãe já estava aqui com uns 30, ela dizia assim, não sei esse negócio de reencarnação, não entendo não. Eu falei, mas você que me levava, pô. Eu te levava porque você não dormia, mas eu tenho meu jeito, a minha reserva. Então foi assim que eu fui me acostumando, tanto com a igreja católica quanto com a doutrina espírita. O tempo passou e um belo dia eu me vi numa rádio kardecista trabalhando, fazendo o que eu gosto. E como nada é por acaso, já saí dessa rádio em 2004, e o ano passado voltei à rádio, estou lá. Então nós estamos aqui. Fico feliz que tem uma casa espírita nele de Paquetá, porque os 7 anos que eu fiquei na Rádio Rio de Janeiro, todo mundo cobrava isso. Pô, não vai ter casa espírita lá? Eu falei assim, não sei, vai ser um determinado dia. E de repente as coisas aconteceram, se encaixaram e surgiu. Surgiu o Luciano, surgiu todos vocês. Então é legal estar por aqui e vamos a uma vivência nesta tarde, ok? Que tudo se realize é o título, vivências. Hoje é dia 23 de janeiro, e é exatos 23 dias. Todos os habitantes da Terra, nos 4 cantos do mundo, cada qual com seu idioma, com seu dialeto, expressaram sob as mais diversas formas esses votos de feliz ano novo. Nesse mundo de provas e expiações que nós sabemos, todos nós cantamos em uníssono. Que tudo se realize no ano que vai nascer. E mais o quê? Ih, que beleza. Chegou a parte que todo mundo gosta. E mesmo sem dinheiro as pessoas continuam fazendo isso. As pessoas continuam cantando e é isso que a gente sente. Todo final de ano, as questões do país ou do mundo, e esse ano foi muito estranho, foi muito difícil, muitas mortes, muitas guerras, muitas tragédias. O país nosso, brasileiro, também passando por uma série de questões, e assim mesmo você tem que comemorar a passagem de ano. Como é que a gente consegue realizar essas coisas? Depois de tanta denúncia, tanto retrato de miséria, tanto refugiado, tantas bombas, tanta tragédia, Mariana em Paris, doenças, e agora a expectativa desse ano, 2016? Um desejo firme de combate à corrupção que todos têm? Uma mudança no governo, na educação, uma mudança na economia do país que provocou em todos nós uma nova maneira de ver as coisas. Você vai num lugar ou outro, você vê o preço, você questiona, será que eu preciso, será que não? Que era o que se achava saudável e não se fazia, hoje em dia se faz. Olimpíadas chegando, cidade maravilhosa toda modificada para receber os turistas. Eleições municipais, que tudo se realize como? Nós somos mais ou menos de um tempo em que se ouvia muita historinha com um final feliz. E algumas marcaram a vida da gente. Como se a gente tivesse crescido e de repente, puxa vida, queria tanto que um desejo se realizasse. Como se, para ele realizar, de repente você teria que
pensar muito forte naquilo e olhar uma estrela que passasse. Eu trouxe para a gente voltar no tempo algo muito interessante, que eu quero que a Luciana coloque para a gente ouvir. Podem fechar os olhos se quiserem. A história do céu, a estrela que passar. Se você não sabe bem o que vai acontecer, essa estrela tudo poderá fazer. O que vai acontecer de bom já está marcado bem naquela estrela. E é só você pedir e a estrela transformar em realidade o que você sonha. Uma porção de vocês aí não acredita nisso. Que o desejo se realiza. Eu não acreditava. Eu sou apenas um eu cantando meus caminhos para todos os corações, mas vou contar a vocês por que passei a acreditar. Uma noite há muito tempo. Perdone, deixa-me ajeitar isso aqui. Assim, pronto. Uma noite, há muito tempo atrás, numa das minhas viagens, fui parar num estranho lugarejo. Era uma noite linda. As estrelas faiscavam com brilhantes lá por cima dos telhados daquela velha cidade enlouquecida. Era bonito como lugar. Enquanto eu vagueava pelas ruas tortuosas, não pedi uma alma. O único sinal de vida vinha de uma janela iluminada da loja de um talhador chamado Getê. Eu fui pulando até ali. Ele respirando. Era uma tentação ter aquele novo acolhedor lá dentro. Então o que foi que eu fiz? Entrei. Logo entrando num lugar estranho assim, eu não sabia o que aguardar. Nós crescemos, na verdade, de certa forma fantasiados por isso, independentemente de doutrina ou crença. E a impressão que se tem é que nos dias de hoje ainda tem uma força que diz assim: você tem que ter alguma coisa, realize o seu desejo. Por outro lado, parece que a gente espera que alguma coisa se realize através de uma mágica, e que não é bem assim. Feliz é quem se permite sonhar, idealizar. Quase tudo parte de um sonho: relacionamentos, profissão, filhos, a compra de bens materiais, a viagem. Os dados científicos dizem que quem sonha tem meio caminho andado no combate à depressão e outras coisas mais, e outras mazelas. Dizem que gente feliz irradia felicidade e emite raios coloridos, portanto, acaba realizando tudo, porque se abre para o novo e para o mundo. O que vem a ser felicidade na opinião de vocês? O que você acha que é felicidade? O que pode ser felicidade na sua maneira de ver a vida?
Independentemente de doutrina, o que você sente? Se alguém falar a palavra felicidade, te reporta aqui. Ter tudo que se quer. Beleza, família perfeita, ter o que se quer. E você? Momentos felizes. Você? Quem mais? O que é felicidade? Miriam, o que é felicidade para você? Uhum. Luciana? Você, menino? Ih, momento feliz também. Aquela moça bonita ali que está coçando ali o cabelinho, você. Estar em paz. Ismael, você é o escolhido da tarde. Peguei você para Cristo também. O que é felicidade para você? Você de preto. Uhum. É verdade. O senhor aqui. Também? Também. Se perguntarmos a todas as pessoas que conhecemos qual é o maior desejo, todo mundo realmente quer ser feliz de alguma forma. E o que fazer para nos mantermos felizes? Às vezes temos dúvidas em relação a isso. O que pode ser feliz para mim? Um bom emprego? Um bom salário? Uma família perfeita ou não perfeita? Orlando Moraes é um cantor brasileiro. Ele pergunta e responde dessa forma.
E dessa forma, Orlando Moraes define a felicidade para ele, que na verdade pega muito dentro do coração da gente. O que é um momento feliz ou não feliz? Estava lendo um artigo em um livro que fala, no Rastro da Estrela de Luz, que fala que toda a vida, durante todos os dias, que a gente tenta fazer o melhor da vida da gente, há momentos em que a gente fraqueja um pouquinho, e que vem os mentores espirituais e nos levam para um posto de reabastecimento. Lugares assim, aparece de repente, você está cansado, você está triste, está chateado, e de repente vem um ânimo muito grande, como se fosse alguém que dissesse assim, seja grato por tudo isso que está acontecendo. Vai melhorar amanhã, e você tem um novo gás, e você consegue trabalhar mais um pouco naquilo que você pretende. É o posto da gratidão. Se a gente pensar todos os dias, a gente tem que ser grato por alguma coisa. Normalmente a gente passa batido sobre isso. Mas, na verdade, se observarmos tudo à nossa volta, é motivo de agradecimento. Para a gente aqui, por exemplo, o bairro onde a gente mora, se considerarmos a violência que tem lá para baixo, com todas as dificuldades ou questões que se tem aqui, você ainda tem um lugar abençoado para morar, para viver, para chamar de seu, para ficar tranquilo. Entre outras coisas na vida da gente também. Alegria e otimismo. Assim a gente preenche a vida da gente de cor. Há momentos ou há pessoas que são tanto quanto amargas e não conseguem ver o lado bom das coisas que estão acontecendo, até da parte não muito satisfeita, até da parte ruim. Porque dizem que tudo que acontece de estranho vem para bem no final das contas. O posto do perdão. Uma parada obrigatória que a gente tem que ter para procurar esquecer e perdoar as ofensas. Um dos problemas maiores das pessoas se vê isso em ambiente de trabalho e na vida comum, na vida de famílias, a falta do perdão, ou aquela demora em perdoar, ou aquele eu perdoo, mas não esqueço, que são coisas que ficam amargurando e trazendo doenças para as pessoas. O universo, no final das contas, nos cobre de bênçãos. Depende de cada um de nós receber essas bênçãos. O Evangelho segundo o Espiritismo fala em pedir e obtereis. Naquela parte, daqui a pouquinho eu vou falar mais, sobre o valor da oração e o que a gente pede. Muitas vezes o que é um desejo satisfeito para a gente é alguma coisa que a gente pediu durante muito tempo. Ganhou e depois não sabe o que fazer com aquilo. Eu seria tão feliz se eu tivesse isso, aquilo, aquele outro. Ai, seria tão bom se eu conseguisse. E aí, de repente, a pessoa consegue. E ela vê que a felicidade dela não está calcada naquilo. Que pode ser um móvel, pode ser uma roupa, pode ser um emprego, pode ser um amor, pode ser uma casa, pode ser N coisas. O pedir e obtereis faz a gente refletir muito sobre isso. O poder da prece é muito forte, mas muitas vezes a pessoa pede uma determinada coisa, achando que aquilo até aquele momento vai ser a felicidade total dela, e não necessariamente seja. Para ser feliz é preciso ter. Para você ter progresso, para você cercar esse ano novo que está chegando ainda há 23 dias, com muita prosperidade, para você realizar aquilo que você sonha, que você deseja, é preciso ter vontade de viver. Muito amor no coração. Uma disposição para superar obstáculos. Tem gente que não vê barreira, ou vê barreira e diz assim, não, vou cair fora disso aqui, não quero. Ter coragem para enfrentar as dores da alma, as dores do dia a dia. Humildade para pedir perdão. E ter uma necessidade enorme de evoluir, por pior que esteja a vida. Agora tem mais uma música. Eu quero que vocês percebam dentro de vocês o que precisa ser mudado, melhorado, para conquistar aquilo que vocês desejam. Essa música fala de estrelas, mas 7 estrelas que correm no céu. E como se fossem elas, eu gostaria que vocês vissem dentro de vocês mesmos, num minuto só. Essa música tem, acho que uns 2 minutinhos. Nesse momento, o que pode trazer essa minha felicidade? O que eu posso captar agora para ficar um pouco mais feliz? Se é que eu cheguei aqui e não estava tanto. Como é que eu posso melhorar isso dentro de mim?
Somos testados a todo instante. Somos imortais. Nossos protetores estão atentos. Dia após dia, seguimos o rastro de uma estrela de luz e todos nós temos uma bela estrela que nos guia. Segundo o Evangelho e Espiritismo, pedi e obtereis, que eu disse ainda há pouco, a prece é uma invocação, mediante a qual nós, por pensamento, em comunicação com o ser a quem dirigimos, podemos pedir por alguma coisa, por alguém. Podemos orar por nós, pelos que já se foram. As preces feitas a Deus, com o coração, são escutadas por espíritos que executam sim as nossas vontades, à medida também do nosso merecimento. Quando alguém ora a outra pessoa, ela também recebe fluidos benéficos de luz. Pela prece, nós obtemos bons espíritos nos acolhem e nos sustentam. E através da prece, nós podemos ter sim aquele insight de realizar alguma coisa legal na nossa vida. É através da prece, através dessa comunhão com o nosso eu interior, com o Supremo, que a gente consegue muitas coisas. Como é que eu vou conseguir me livrar disso? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Entre em contato com o seu eu, com a sua alma, com o que há de divino dentro de você. Não sei se tem música aí, tem? Nem sei se tem. Agora me perdi. Tem. Eu trouxe essas músicas já de propósito, para que a gente possa, a cada nota, ouvir com os ouvidos do coração, da alma. Autoanálise. Além de fazer sempre uma autoanálise, descobrindo os nossos acertos ou não, precisamos sempre meditar, à medida do possível, ouvindo algo que eleve a nossa alma. Usar para com todas as pessoas o perdão, e para conosco também o auto-perdão. Muitas vezes a gente não se perdoa por isto ou aquilo que fez. E esse é um dos grandes momentos que a gente tem que usar, sim. Perdoe o outro e se auto-perdoe por tudo, qualquer coisa. E é imprescindível que nós tenhamos paciência conosco. Tenha paciência com você mesmo, com você mesma, sendo mais gentil e perdoando-se muito mais. Isso não significa que esteja de acordo com os comprometimentos infelizes, mas sim que os recebe de maneira positiva, como experiência da evolução. Manter ressentimentos íntimos, especialmente em relação a si mesmo ou a si mesma, constitui um morbo que se transforma em enfermidade emocional, depois física e, por fim, destruidora.
Então, se você segue rumo a um mundo melhor, a realização de um desejo, seja paciente consigo mesmo. Perdoe seu amigo, seu irmão, e se auto-perdoe. Tudo que acontece com a gente é para nossa evolução. Nossos erros e precisamos errar para acertar depois. Esse é um dos princípios. Quando a gente faz isso, a gente acaba abrindo espaço para realizações, alimentando a mente com positividade e com alegria, lendo diversos recursos edificantes, lendo, assistindo filmes, conversando. O poder da oração eu já disse que é indiscutível. E permitir-se também, em alguns momentos, ser criança. Há um resgate que se precisa fazer de uma certa inocência num dado momento. Deixar cair as armas. Se permitir ser criança, sim. Brincar um pouco, sim. Rir de si mesmo, sim. Fantasiar alguma coisa. Pelo menos em algum momento da sua vida você tem que fazer isso. Para relaxar, para deixar que as coisas ruins vão embora. Os pensamentos ruins, o cansaço. Vocês gostariam de viajar sem sair do chão? Alguém já sorriu para mim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Topa uma brincadeira? Olha só, vocês devem ter visto aquele filme, E.T. E tem uma cena em que ele pega aquela bicicletinha e vai pro céu, não é não? Vamos embora agora? Hã? Volto. Vamos lá. Pode fechar os olhos, pode pegar a bicicleta imaginária. Aqui é o lugar da bicicleta, pode aumentar um pouquinho mais. Tudo tem um propósito. Isso. Pegue a sua bicicletinha e vá voando por aí. Passe por Paquetá inteiro. Suba mais, suba bem alto. O mais alto que você puder. Veja aquele morro. Veja o Morro do Gari. Tudo lá de cima está mais bonito. Vá em direção ao céu. E esqueça os problemas. E vai com a sua bicicleta para onde você quiser. O céu já não é mais o limite. Está sendo pouco para você. Voe cada vez mais alto. Pedale cada vez mais. Sinta o vento, a brisa lá do espaço. Você está indo cada vez mais alto. Cuidado, à direita tem um asteroide, segura. Desvia, vai para a esquerda. Agora à direita. Uma curva. Suba cada vez mais alto. O mais alto que você puder. Enfim, a liberdade. Seja você mais você. Volte a ser criança em certos momentos. Alimente a mente com positividade, com alegria. Mais alto um pouquinho. E quando tiver que regressar, não tenha medo não. Volte sem medo. Desça bem devagar. E abra espaço sempre para novas realizações.
Amor a si mesmo. Um dos princípios básicos para a realização dos sonhos e dos projetos é o amor. Amar ao próximo como a ti mesmo. E aí eu pergunto, como saber se eu desenvolvo por mim? Como é que a gente sabe se a gente desenvolve o auto-amor? Eu vou ler aqui um texto que foi do Momento Espírita, de 2011. Amar a si mesmo significa respeito e direito à vida, a felicidade que o indivíduo tem e merece. É sempre estar fazendo as melhores escolhas para si mesmo, si mesma, vendo-se como espírito imortal, sem nunca deixar de respeitar, obviamente, o bem comum. Quando escolho amar mais a minha família, dedicando-me inteiramente aos relacionamentos, cultivando a paciência e a tolerância, estou amando a mim mesmo. Quando escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso de uma mágoa, estou amando a mim mesmo. Quando eu escolho aprender, buscando aprimoramento intelectual nas áreas do conhecimento do meu interesse, eu também estou me amando. Quando me aceito como sou e vejo em minhas imperfeições situações temporárias, uma vez que me esforço para corrigir os meus erros, eu estou amando a mim mesmo ou a mim mesma. Quando me dedico diariamente ao exame de consciência, à meditação, ao autoconhecimento, estou dando provas de amor a mim mesmo. São exemplos de atitudes, de pensamentos e de sentimentos que elevam a nossa autoestima, que é esse julgamento que nós fazemos de nós mesmos. Quantas vezes a gente diz assim, eu sou uma besta, sou isso, sou aquilo. Quantas vezes se fala isso? Quantas pessoas falam isso o tempo todo? Como se todos os dias estivesse se depreciando. Isso é comum, muita gente fala. Fulano, você fez isso, esqueci, eu estou ficando isso, estou ficando biruta, estou ficando não sei o quê. Não parece, mas são pequenas palavrinhas e você vai se auto-destruindo. Exemplos de atitudes, de pensamentos e sentimentos elevam a nossa autoestima e nos empurram sempre para frente, sempre para a felicidade. Nós somos todos importantes. Somos criaturas únicas no universo que buscam a felicidade através do aprender a amar a si, a outro e a Deus. Então, para você ter esse progresso todo que você sonha, essa coisa que se fala, que tudo se realize, ame você mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Começa agora, começa hoje. Eu acho que é meio difícil em certas horas. É meio complicado. Porque a gente sempre vê alguma coisa, o outro... Não é o jardim mais bonito, mas é como se o outro fosse melhor. Eu não sou tanto. Tem muita gente que fala isso. E eu acho até meio estranho. Tipo assim, você fala assim, puxa, que bom. Você fez um trabalho bonito, escreveu um livro bonito. Não, sou irmã menor. Não. Menores, eu entendo o que quer dizer. Sou irmão menor, eu estou em caminho de evolução. Todos estamos no caminho de evolução. E todos estamos trilhando uma coisa muito legal. E todos temos um valor muito legal. E é a partir de cultivar isso é que a gente consegue realizar aquilo que a gente sonha, aquilo que é legal. Não exatamente o que a gente sonha é legal para a gente, mas consegue realizar coisas legais. A alegria tem que vir da alma. Compartilhar, doar-se a outra pessoa, sabendo que fora da caridade não há salvação. E sobretudo doando o melhor que você tiver. Se for um objeto, não é aquele velhinho não, tá? Vou doar velhinha, tá com saltinho gasto, não. Dá melhorzinho. É difícil, mas dá melhorzinho. Doar para si também um tempo para espairecer, que a gente fez ainda há pouco, voando de bicicleta, recuperando as energias, e se ver atuando, batalhando pelas realizações e busca. Eu quis trazer um vídeo para vocês, que eu recebi pelo WhatsApp, mas eu não consegui passar. Primeiro porque, apesar de eu lidar com o computador, eu tenho um certo probleminha que vai ser resolvido brevemente, não vou me depreciar, eu ainda vou aprender a passar aquele negócio para o MP3. Mas como ainda não consegui esta evolução, estou conseguindo, Senhor, obrigada, então eu vou falar o texto. Divaldo Pereira Franco, eu copiei esse texto hoje do vídeo, ele diz que o amor é a alma da vida. E ele fala assim nesse trecho, gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos, todos nós temos inimigos. Mas isto é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém.
Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então, ame. Seja qual for a circunstância. O amor é o sublime elixir da plenitude para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama, é que você é capaz de amar a outrem, porque, amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas, e tornar-se a tolerância, a compreensão, a fraternidade. E, por fim, o amor. O amor é a alma da vida. Também li uma matéria muito interessante de Dóis Grandes. Ela faz alguns programas lá na Rádio Rio de Janeiro. Foi uma matéria que ela fez num jornal espírita, em que ela fez uma citação de Albert Einstein. Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem amor, mas se escolher o amor, conquistará o mundo. Mais ou menos por aí. E esse amor, alma da vida, temos de ter também pelo nosso planeta. Chico Xavier escreveu psicografou muitas mensagens memoráveis com advertências claras dos instrutores espirituais a respeito da nossa conduta no planeta. Ou seja, a força do pensamento, aquilo que se fala. Citar um exemplo. A presidente do país é assim, assado, não sei o que lá. Há muita corrupção, há muito isso, há muito aquilo. Sim, há muita corrupção. E eu me lembro que eu ouvi um momento espírita, foi no dia 7 de setembro do ano passado, que eu passei por WhatsApp para algumas pessoas, e eu achei muito interessante, não pude trazer também por conta desse MP3 que eu não soube passar, mas ele se resume no seguinte: todos nós estamos nesse país, não é à toa, com esse governo, com essa roubalheira, com essas descobertas. Nada é por acaso. Você não caiu aqui de paraquedas. Se você achou que caiu, então leu o livro errado, mas de alguma forma você está aqui por esse motivo. E o país não está assim à toa. Todos nós, em algum momento, estivemos em alguma circunstância que hoje temos que passar por isso. E o grande lance dessa história, não adianta malhar, mas sim orar pelos dirigentes do país. Sempre. Para que em algum momento, a coisa é tão densa, que se fala nisso, a coisa é tão densa como o planeta Terra também é tão denso de energias, de pessoas falando mal, ou pessoas se destruindo, jogando bomba, se transformando em bomba, que o planeta fica complicado. Que os governos ficam complicados, os estados ficam. Não é defendendo o partido A ou B, mas somos todos responsáveis pelos pensamentos que emitimos também e pelas coisas que ouvimos também. Tem uma música aí, que é de Kitaro, o nome dessa música é Planeta. E eu gostaria que todos nós fechássemos os olhos e visualizássemos o planeta Terra. Que das nossas mentes se irradiem feixes luminosos e coloridos, abrangendo não só a Terra, o nosso planeta, mas também o nosso bairro, a nossa casa, os nossos familiares. E a Casa Espírita Ilha de Paquetá.
Que essa nossa mentalização possa penetrar em todas as camadas da Terra, do planeta, que possa preencher o nosso bairro, a nossa casa, os nossos familiares, a nossa casa espírita aqui na Ilha de Paquetá. Muitos grupos se reúnem, eu sei que vocês também fazem isso, com momentos de oração, momentos de prece. E todo esse progresso que a gente quer que o planeta seja melhor, a gente quer que a nossa vida caminhe melhor. E para se ter esse tão desejo realizado, o bem-estar do planeta, do nosso lugar, da nossa casa, também tem a ver com isso. Você só consegue conquistar as coisas quando tudo está em harmonia. E na verdade é o que se pretende. Sempre que possível, que a gente consiga fazer essa harmonização dentro da gente e jogar isso para fora. Tem um termo que diz assim, que a paz comece comigo, e que eu passe isso para as pessoas, e é por aí. Como é que a gente pode fazer desse ano um ano novo? Não existe fórmula, mas é preciso tirar o S da palavra crise e criar alguma coisa. Crise todo mundo tem. A crise, a crise, a crise, a crise. Ah, meu Deus, que crise. Que bom que vem a crise. Quem disse isso foi um publicitário. Por acaso houve um tempo da minha vida que eu trabalhei com ele. E eu peguei esse gancho nisso, numa propaganda que ganhou um prêmio, em São Paulo, nos anos 60, se não me falha a memória, foi o Mauro Salles, em que ele jogou essa brincadeira. Crise? Porque ninguém estava anunciando no mercado publicitário. Crise? Então crie. Crie uma nova oportunidade. Ninguém está anunciando, anuncie você. Mostre o seu produto como é. Então, através dessa ação, você pode criar novas oportunidades. O mercado de trabalho está complicado. Muita gente está fazendo freelancer de outras coisas e se descobrindo empreendedores de outras formas. Há maneiras e maneiras de você ter uma realização. Fazer novos links também. Eu vou contar uma pequena fábula. Não espere que as coisas mudem para você realizar o que deseja. Era uma vez um rei que achava que a superfície das suas terras eram muito ásperas para os seus belos pés. E o belo é da minha conta. Como desejava andar por todo o reino para visitar o seu povo, ele mandou chamar seus súditos e ordenou que fossem colocados tapetes por toda a extensão de suas terras. Tem uma certa banda por aqui que precisa de tapete também, quando chove. Embora os empregados do rei se empenhassem no serviço do dia, a tarefa era muito demorada e não chegou a ser concluída. E o rei morreu, sem ver o desejo realizado. No dia de seu enterro, um sábio ficou sabendo daquele estranho desejo do rei. Desejo que se realiza. Não realizou. Penalizado, o sábio comentou: pobre rei, morreu sem realizar o seu desejo, sem saber como isso era tão fácil. Já que ele queria evitar a aspereza do solo em todos os lugares, bastava-lhe cortar 2 pedacinhos de tapete e colocá-los na sola de seus pés. Assim, para ele, todo o seu reino estaria tapetado. Não fique esperando que as condições exteriores se modifiquem para você realizar o que deseja. Existe sempre uma alternativa, é o crie ao alcance daquilo que você quer chegar. A diferença entre ver e enxergar. Tenho 5 minutos. Eu tive uma experiência um tanto estranha. Quando eu comecei a fazer locução, ninguém lá em casa gostava disso. Eu quis fazer rádio, comecei nisso acho que com 4, 5 anos, na Tupi, que eu falava uns versinhos num programa lá, Almoço com as Estrelas, eu era toda alegrinha, aí eu ia lá e me mostrava toda assim. Eu era menina da igreja, né? Era boneca viva da igreja Nossa Senhora Quilopita, Madonna Quilopita, que lá em São Paulo a gente fala cantado, né? Então o cara falava assim, e aí, Vânia Barbosa é da onde? Eu sou da Madonna Quilopita. Eu falava cantado, então. E aí, mamãe, pelo amor de Deus, essa menina vai ser... Ela vai virar, não vou dizer o quê. Mas antigamente tinha essa história, artista, meu Deus. E aí, enfim, eu sempre fiquei trilhando a coisa de locução e de rádio, não sei o que, e não consegui. Eu só consegui aos 40, que aí eu briguei e falei assim, eu quero e vou fazer. Então, foi uma coisa assim. E aí, por conta do curso de locução, que eu paguei a duras penas, foi complicado, fui fazer o curso, eu tinha dinheiro. E aí, na hora H, eu não tinha tanto dinheiro assim. E aí, era época de Páscoa. Eu trabalhava numa agência de publicidade, fazia um freelancer lá de redatora júnior, e o cara pagava meio estranho, pagava pouco. Se eu demorasse no almoço, ele dizia assim, vai comer peixe? Eu sempre tinha uma piada.
Eu falei assim, eu vou cair fora desse troço aqui, vou criar um negócio. E aí comecei a anunciar no jornal, queria um tal de falso bombom. Eu precisava ganhar um dinheiro extra, porque eu queria fazer o curso de locução. Aí fiz uns sachêzinhos lá com cara de chocolate, cor de chocolate, cheiro de chocolate, que não era chocolate, e comecei a vender para quem não podia comer chocolate. Criei uma oportunidade. Beleza. E aí foi. E aí, cheguei lá no curso de locução chorando, eu sempre armava um negócio. O dia que era para pagar a matrícula, eu não tinha dinheiro. Aí eu enrolava, eu ia lá, copiosamente chorando. Aí a mulher do meu professor tinha 7 filhos com ele. Ela falou assim, Ivânia, que tristeza. Páscoa chegando. Tem que comprar 7 ovos só para eles, fora cunhado, fulano. Eu falei, eu tenho uma solução. Posso pagar minha matrícula com ovos de Páscoa? E assim foi. Só tem que eu comecei a fazer o curso de locução, aí mamãe quase morreu. O quê? Eu falei assim, vou vender. Esse ovo vai ganhar quanto? Eu falei assim, não, eu estou pagando a matrícula. E era ovo que não acabava mais, porque a família deles era grande, entendeu? E assim foi. Paguei com o ovo de Páscoa, e aí eu comecei a estudar, e eu quis fazer uma prova. Fiz uma prova e passei. Eu não tinha gravador, eu não tinha fita. Então eu peguei um gravador emprestado, fui colocar uma fita para todo mundo ouvir, ninguém quis ouvir. E aí eu fiz uma troca de um produto químico, quer dizer, era um produto para limpar cabeçote do gravador que eu não tinha, que eu peguei emprestado, e acidentalmente eu coloquei nos olhos. Eu fiquei quase com uns 2 anos e meio, quase perdendo a visão, foi muito difícil para mim. E eu estou falando isso porque a diferença entre ver e enxergar. Naquela época eu trabalhava fui trabalhar na Urca, porque aí eu não pude mais fazer artesanato, mas eu fiz. E aí eu fiz uma prova para passar na Urca, passei, e aí no dia que eu fui trabalhar eu já estava com um acidente. Aí eu não vi o chefe, eu vi uma sombra. Meu cara falou, o que aconteceu? Você não viu a semana passada que estava bem? Eu falei, pois é, mas eu botei um negócio assim. Você está me vendo? Eu digo, não, não estou não. Tem plano de saúde? Não. Você não. Tudo era não, a mulher do não. Ele falou assim, então eu vou te empregar aqui para ver se você tem um plano de saúde para melhorar esse olho e tal. Espero que quando você voltar a enxergar, você goste de mim. Tá bom. Assim fizemos o acordo. Nessa fase, eu não podia andar à rua, não podia andar sem óculos, não podia andar com ônibus, nada, não podia chegar perto de ninguém. Meu olho ficou muito sensível, eu fiquei com o olho vermelho e preto. Foi muito dolorido, porque eu trabalhava na Urca e eu pegava aqueles ônibus com pessoas com deficiência visual, e outros na rua diziam assim, você não sabe o que é perder a visão da noite para o dia, me dá uma mesma linha. E eu estava quase que sabendo. E nesse momento eu percebi que eu nunca tinha visto nada direito. Eu tinha uma vontade tão grande de enxergar as coisas, e era tudo muito difícil, porque eu via tudo muito embaçado. E aí está o lance que a gente aprende, foi uma lição para mim, a diferença entre ver e enxergar. Você olha en passant, mas de repente você não está prestando tanta atenção nisso. O que vale para a vida da gente toda. Pessoas próximas da nossa casa, da nossa vida, que a gente olha, está sempre todo dia do lado e não vê. As mudanças das fases necessárias ao acontecimento. Quantas doenças da alma poderiam ser curadas com a luz do sol, com a luz da lua e com a luminosidade de um sorriso? Brasil, eu disse, é a pátria do Evangelho. As eleições são nossa responsabilidade para escolher novos dirigentes, esportes na cidade, segurança, questões de gênero, violência, tolerância. Nossa vibração mental constrói tudo aquilo que nós temos hoje. Qual é a nossa faixa vibracional? A gente tem que tomar cuidado com isso. Se a gente quer que um desejo nosso se realize, tudo isso está no sistema. Até essa faixa vibracional, os nossos pensamentos têm a ver. Se você tem um pensamento meio torpe ou meio torto, como é que você consegue realizar alguma coisa? Nossa cidade, nosso bairro, nosso compromisso também afeta a realização dos nossos desejos. E ser feliz passa a ser uma questão de atitude. Peguei também um outro artigo em que Joana de Ângeles nos fala que as consequências das pessoas ficarem expostas hoje em dia, nessas páginas de Facebook, nada contra, fotografadas, ser seguido nas redes sociais, vendem uma imagem de felicidade que, na verdade, não é tanta felicidade assim, é mais uma solidão. E ela afirma, o sucesso decantado como forma de felicidade é talvez um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. Os campeões de bilheteria nos shows, no rádio, televisão e cinema, os astros invejados, os reis dos esportes, dos negócios, cercam-se de fanáticos e apaixonados, sem que sejam livres da solidão. Uma questão também que a gente tem que visualizar e pensar. Eu desejo sinceramente que tudo dessa vez, para todos nós, se realize. Que a gente tenha um planejamento, equilíbrio, capacidade de escolher entre 2 grandes presentes, não um melhor e um pior, mas 2 coisas muito boas que você quer na vida.
dessas coisas boas, qual é que você escolhe? Quem me falou isso foi o Dr. Pedro aqui de Paquetá. Vânia, escolha entre duas coisas muito boas, não a menor e a mais ou menos. Manter a mente renovada e fortalecer também. Fortalecer o poder da oração, o dinamismo, a força, o foco e a fé. Sendo fiel aos princípios doutrinários, mas sempre atento às nossas escolhas. E abrir sempre um espaço para o progresso e realizações através da gratidão. Agora, eu vou colocar aqui uma prece. A esperança, nunca perca. É na voz de Divaldo Franco. Tá, mas eu não sei se ele está alto. Está uma altura legal. Vi a altura dele. Aumenta mais. Os homens reúnem-se no mundo para reclamar, maldizir. Legiões humanas devotadas à fé entregam-se para que as comandes. Multidões sintonizam contigo buscando servir-te. Permite-nos agora um espaço para a gratidão por estes dias de entendimento fraternal, vividos na casa que nos emprestaste para o planejamento das atividades evangélicas do futuro. Como nós estamos habituados a agradecer e louvar, sem apresentar o rol das nossas súplicas, permite-nos fazê-lo de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se arrependem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfainados, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada das rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência contuta, comprazendo-se quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos. Tu que és o nosso pastor e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mesmos e ensandecidos ateiam as labaredas do ódio na terra, e fomentam as desgraças que dominam o mundo. Tu podes fazer isso. E é por isso que, em te agradecendo todas as dádivas da paz que fluímos, não nos podemos esquecer desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desditosos. Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza para os irmãos enlouquecidos na voluca do prazer, que enregelaram o coração longe dos sentimentos de humanidade e que terão de despertar um dia sobre o nártego da consciência de Deus. Porque já passamos em épocas remotas por esses caminhos e que te suplicamos por eles. Os irmãos mais infelizes que desconhecem a própria desdita, quanto a nós, ensina-nos a não fruir de felicidade, enquanto haja na terra e na casa do cruzeiro os que choram, os que se debatem nos desvãos da perturbação, e consciente ou inconscientemente
Mensagem final. Se uma estrela aparecer, vamos voltar à estrela, não esconda seu olhar, dê a ela uma chance de brilhar. Paz, amor, luz, fraternidade, força, coragem, muita fé em si mesmo, em si mesma. Vigiai, orai, amai, perdoai, abraçai. Enxergai quem está do seu lado. Que os sonhos se realizem. Feliz Ano Novo. Eu ofereço essa vivência de hoje a todos vocês. É um cara muito especial que tinha Bento da Silva, que está lá do outro lado da vida, e que me contemplou com o rastro da estrela de luz para me dar base para falar sobre isso. Também é o Cope também. A bibliografia no rastro da estrela de luz, Esther Luísa Hercos Fatureto. Eu também usei artigos de diversos jornais espíritas, mensagens de Chico Xavier, de Joana de Ângeles, que eu gosto muito, de diversos espíritos. Essas músicas foram produzidas por conta desse CD no rastro da estrela de luz, por conta dessas palavras. E a historinha para que a minha vida se transforme da editora Veros. E é isso, aperta só esse playzinho aí, só 2 segundos para a gente se despedir. E eu já estou indo nessa mesmo. E agradeço a vocês por tudo. Só para fechar, e abaixa rapidinho. Mais um pouquinho. Só a primeira estrofe. Eu. Que isso? Ui. Obrigada, gente. Que Deus ilumine a todos. Muito obrigada por tudo. Que isso fique para a vida da gente. Obrigada. Muita paz.